Amém. Obrigada, Marine, pela palavra, pelo tempo de adoração. Eu, ontem, entrei chorando. Mas eu me entendo hoje, porque quando o Senhor me deu uma das áreas, que é o ministério de intercessão, então foi um meio que Ele me usou, e um meio muito forte, chorar pelo outro, chorar pelos outros. E bem no início da minha conversão, eu passava a noite, acordava e chorava, e chorava, e chorava. E um dia encontrei o John Mulinde, um intercessor da África, e queria saber por que isso acontecia comigo. E ele disse: não para de chorar, e não pergunte para Deus por que você está chorando, porque o seu choro é o choro de Deus. E ontem, quando eu entrei aqui, eu tive uma visão de alguns corações, como se fosse colocado na bandeja, para entregar para o Senhor. E esses corações estavam secos, como se fossem estéreis, machucados. Isso também me dá dor no meu coração. Mas nós estamos orando pela esta igreja, por esse congresso, já há muitos dias. E fizemos alguns jejuns firmes. Eu e uma equipe de Uberlândia, nós temos algumas equipes de intercessão. Não vai dar para contar a história e nem muitas coisas, e eu vou tentar resumir. E oramos muito pela Marine todo esse tempo. Então eu acostumei a ligar em casa, pegar o celular e ligar e falar: deixa eu conhecê-la. E eu comecei a ouvir, e à medida que eu ouvia, eu ia para o meu tempo de oração. E eu ia orar por esse tempo, orar por ela, orar pelo chamado, orar por cada uma de vocês. E nós oramos dias após dias por cada uma que entrasse naquela porta, e por cada uma que saísse por aquela porta, para que todas fossem tocadas, para que todas ficassem debaixo da glória do Senhor, para que todas fossem transformadas, para que todas se tornassem adoradoras, para que todas cumprissem o propósito ao qual o Senhor chamou. Pegamos firme nisso, e esse foi um dos nossos alvos. Mas debaixo de muitas vezes de lágrimas, porque chorando a dor que a gente sentia por aquilo que precisava e precisa acontecer. Amém? Gostei muito desse tema. Deixa eu voltar aqui, né? Mulheres fortes e corajosas. Uau! E eu fiquei pensando, como é que fala para mulheres fortes e corajosas? Porque a gente olha para vocês e eu vejo em vocês a força de Deus, a coragem de Deus ao estar aqui, ao buscar o Senhor e a cumprir um compromisso, a ter sede de Deus e a desejar de Deus. Isso é coragem. Enfrentar inimigos e todas as circunstâncias é coragem, porque coragem, força, não depende de temperamento, não depende de filiação, não depende de estímulos, depende de algo que está além das nossas forças, né? A graça, a misericórdia, o perdão, entender quem nós somos, entendendo quem Ele é, aí a gente consegue ficar de pé. Ficar de pé é um dos textos que nós vamos discorrer aqui, tá bom? Mas o seguinte, uma das minhas filhas, que é pastora, disse: conta um pouquinho, conta um pouquinho, conta um pouquinho. Eu vou contar assim, só um pedacinho, viu, Janete, mas 3 segundinhos sobre mim, porque aí você pode sentar daí e pensar: agora eu já sei um pouco dela e tal, né? Fica mais tranquilo, né? Senão você senta aí e diz: quem será que está falando? Será que é isso, né? Aquilo? Mas muito bem, eu não nasci no meio das ovelhas, no meio das malhadas, eu nasci no meio das cobras, dos cavalos, das árvores, das cachoeiras, da água, dos bichos, das armas, e tudo no meio de pessoas valentes. Então, eu nasci em São Sebastião do Paraíso, sou prematura, então meu primeiro berço foi uma incubadora por muito tempo, até que eu pudesse sair dali e arrancar da fórceps para que minha mãe não morresse, porque ela teve hemorragia. Mas eu creio que tudo isso, o Senhor estava ali e era propósito do Senhor. Então, morando em fazenda até os 15, 16 anos, e logo eu já vim para Ribeirão Preto para estudar, trabalhar e tudo. Então, aprendi muito com os meus pais. Eles, na verdade, foram os meus referenciais de amor, de força, de coragem, de
lealdade, de simplicidade, de amor. Então eu tenho isso no meu coração como uma marca da minha geração. Mas o vazio estava lá dentro, porque eu não tinha Jesus. Então eu podia ter muitas coisas, mas eu não tinha a vida com Deus, eu estava vazia. Foi em 78, então, que eu nasci de novo aqui nesse seminário de Brodowski. Vim aqui para esse seminário e para contar a primeira noite pronto sobre o seminário. Tinha um grupinho de 6 pessoas ali e a líder disse assim: vou contar uma pequena história da Bíblia e vocês todas vão dormir para amanhã a gente recomeçar. E ela contou simplesmente uma historinha assim. Na Bíblia havia uma mulher com hemorragia, estava quase morta porque ela já tinha gasto tudo que tinha, e ela falou no seu coração, assim que ela ouviu falar de Jesus, ela saiu daquele lugar determinada a tocar em Jesus, e assim que ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela tocou em Jesus, e ela foi curada, e ela recebeu poder. Amados, é só por isso essa noite, e vamos dormir, amanhã nós recomeçamos. Eu fiz o seguinte, ok, se essa mulher tocou em Jesus e foi curada, eu quero tocar em Jesus e ser transformada. Todos foram para os quartos e eu fui para uma capela lá num canto e ajoelhei ali no chão e eu falei: bom Senhor, não quero mais viver se o Senhor não tocar em mim. Eu não quero sentir mais o vazio de não ser algo que eu entendo que o Senhor me chamou para ser. E ajoelhei naquele chão e fiquei até de madrugada. E de madrugada eu senti uma mão bem leve na minha cabeça e falou nos meus ouvidos: os seus pecados foram perdoados. Eu levei um susto e falei: pecados, pecado, pecado, cadê os pecados, né? Não estava ali para reconhecer pecados. Mas na verdade eu chorei até de madrugada, porque ele começou a passar uma lista dos meus pecados, dos meus pecados, dos meus pecados. E eu então fui me arrependendo e chorando. Eu levantei dali curada. O meu coração tinha algo diferente. Eu estava sentindo vida, força. Eu estava com coragem de viver. Eu queria voltar para casa. E eu senti aquela força. Mas à tarde, mais uma reuniãozinha rapidinha. Eu achei importante contar isso por causa dessa outra voz. Nós distanciamos do grupo e eles falaram: você vai ouvir Deus, tira um tempo a sós com Deus. Ai, como é que tirar tempo a sós com Deus e tal. Mas eu fui e falei: fala Deus, fala Deus. E fui andando naquele grande seminário perdido lá dentro, e eu ouvi: eu te enviarei no meio de lobos. Eu falei: lobos? Como assim? Eu já vim de um campo de mato, de tudo. Pensei: lobos, 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 lobos. Mas o Espírito de Deus me convenceu. Eles são reais. E eu falei para ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu entendi. Não entendia quase nada de libertação e cura, mas eu entendi. Eu entendi aquela voz. Falei: eu entendi. Eis-me aqui. Mal eu sabia para onde o Senhor ia me levar para o curso da minha vida, que não era só no nível de intercessão, que depois eu entendi, mas no nível de batalha espiritual, cura e libertação. Então foram grandes e grandes as experiências de enfrentar demônios logo que eu converti, ir para as casas de viciados, drogas, mais ou menos assim, né? A minha casa se tornou um tempo, um apartamento, né? Que era na verdade quase uma sala de recuperação. Foi bem no início da nossa conversão, porque logo que eu converti, o Adolfo converteu em um ano e o Adolfo converteu no outro. Quando nós nos convertemos, o Senhor nos mostrou o que nós precisamos fazer. O Adolfo fez uma pergunta para mim: quem é que vai educar nossos filhos? Eu estava para ter 2, e eu pensei: quem? Passou uma semana, eu falei para ele: eu vou te dar a resposta. Ele falou: mas que resposta? Eu falei: aquela pergunta que você fez para mim. Quem vai educar nossos filhos? Porque não era ensinar, não era cuidar, não era trocar, não era trabalhar, era quem vai cuidar. E eu deixei tudo, deixei faculdade, deixei trabalho, deixei hospital, deixei instituto de cardiologia, deixei tudo, deixei tudo. Fui para casa, ser lavadeira, passadeira, faxineira, arrumadeira, professora, educadora, motorista. Olha, uau, tudo. Tive 2 de uma vez, depois tive mais uma, depois tive mais um. Então nós temos 4
Todos os 4, então, estão firmes no Senhor. Mas o que é importante você ouvir, gostei do que a Marine falou, eu até marquei aqui para eu não esquecer. Casa. Nós entendemos que tudo começa em casa, a vida começa em casa, tudo começa em casa, precisa começar em casa. Eu entendo que nós entendemos isso, e nós colocamos um propósito para Deus, que a nossa casa seja a primeira igreja, que os nossos filhos se convertam até 10, 11 anos, que todos se batizem até 12 anos, que todos casem com a primeira pessoa que encontrar, como para ser um cônjuge, e que eles sejam homens ou mulher de Deus, convertida, comprometida. Fechando para vocês esse tempo, graças a Deus, todos os nossos filhos se converteram até 10, 11 anos, todos os nossos filhos foram batizados com 12, todos fizeram faculdade, que era um outro alvo, todos casaram com a primeira pessoa que conheceram, homens comprometidos com Deus, mulher comprometida com Deus, todos estão espalhados por essa terra, todos têm, já temos 2 pastoras que têm ministério de missões, foram enviados, outros estão encaixados naquele que Deus colocou, outro fora do país, 7 netos, a nossa primeira neta já foi batizada também, os outros estão a caminho. Vou fechando essa parte do nosso testemunho, do meu testemunho, que nós fomos chamados para ir para Uberlândia, porque o Adolfo passou a trabalhar na faculdade lá, e lá na igreja que nós estamos já 36 anos, tenho 24 anos de ministério pastoral, trabalhamos nessa área de cura, de libertação, de famílias, né? E envolvemos com a igreja, e eu creio assim que tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós, foi por causa de uma decisão de levantar, decisão de ouvir Deus, decisão de dizer sim a Deus, decisão de não retroceder. A decisão que nós tomamos define o nosso chamado, toda escolha que fazemos define o nosso chamado, e o Senhor honra aqueles que levantam e decidem dizer sim para Ele. Não estou contando nada disso como por ser uma vantagem, por acertar mais ou menos. Não, nós temos muitas referências, muitas pessoas que nos ajudaram, temos muitas pessoas que nos ajudam ainda, somos firmes nessa visão de igreja e unidade, mas eu tenho uma coisa no coração, quando a gente define, quando a gente diga sim ao Senhor, quando a gente escolhe andar no caminho, quando a gente escolhe ouvir, quando nós escolhemos ir para o altar, seja com fogo mais quente ou não, o vaso se torna um vaso apto para estar na mão do Senhor. Eu creio que essa é a nossa decisão, essa foi a minha decisão. Amém? Ok, finalizar aqui, depois dentro da palavra, eu anotei alguns pontos muito importantes de algumas experiências, eu creio que vai ser possível dar, amém? Gostaria que, se você quiser ficar de pé ou sentado, fica à vontade. Eu quero fazer uma oração baseada aqui num versículo, que para mim é muito chave para a gente começar e abrir, porque nós já estamos debaixo dessa nuvem de glória. Aqui tem uma nuvem de glória, aqui tem a presença do Senhor, essa igreja é a igreja abençoada, tem a graça e a unção da palavra. E nesse momento eu quero ler esse Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e aqui diz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Amém? Espírito Santo, diante da tua palavra, debaixo do poder desta palavra da verdade, que é a palavra do Senhor, é uma espada de 2 gumes, e ela é apta, Senhor Jesus, para discernir todas as coisas. Ela é apta para dividir, Senhor Jesus, juntas e medulas, pensamentos e intenções. Espírito Santo, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, a unção e a graça da tua palavra permeando entre nós. Quero declarar em nome de Jesus agora, Senhor, os corações, Senhor, nas tuas mãos, cada coração na tua mão, cada coração na tua mão. Nós queremos dar uma ordem aos nossos inimigos agora, em nome de Jesus. Cala,
repreendemos toda voz do inimigo, repreendemos toda voz de confusão, repreendemos e amarramos em nome de Jesus todo espírito, Senhor Jesus, de tristeza, de angústia, de opressão, de depressão, de confusão neste lugar. Declaramos todo esse ambiente debaixo da cobertura da presença do Senhor e da glória do Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir, Deus, o conselho do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é fiel, e eu declaro agora cada família coberta, cada casa protegida, cada família, Senhor Jesus, recebendo do Senhor, Deus, a proteção e a palavra, Senhor Jesus, de cura. Eu declaro agora, Espírito Santo, toca em cada um de nós pela Tua palavra. Nós somos vaso nas Tuas mãos, vaso nas Tuas mãos. Clareia, Senhor, todo o ambiente espiritual. Repreendemos agora, repreendemos toda a área escura, Senhor Jesus, todas as áreas que o inimigo está tentando pegar, toda brecha que o inimigo está tentando pegar. Eu declaro em nome de Jesus agora, recebendo a luz do Senhor, a luz da palavra do Senhor. Todo medo vai embora, todo fracasso vai embora, toda tristeza, Senhor Jesus, nos casamentos, nos lares, toda tristeza, Senhor Jesus, pelos filhos não convertidos. Eu declaro em nome de Jesus agora, repreendido todo o mal. Repete comigo, fala: Espírito Santo, fale comigo. Eu posso dizer ao Senhor: eis-me aqui. Quero ser um vaso em Tuas mãos. Cura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok, vou abrir aqui um texto. É sempre assim, né? Quando a gente vai orar e buscar ao Senhor, para algum momento, a gente tem de Gênesis e Apocalipse, né? E aí falava: ai, Senhor, fala, o Senhor traz a revelação e tal. Mas quando eu comecei novamente a ler e a ouvir e a meditar a história de Ana, eu falei: eu vou bater o martelo, porque essa história de Ana que eu vou ler agora, eu creio que todos vocês conhecem muito bem, e eu tenho certeza que o espírito de revelação, o espírito do entendimento, o espírito de sabedoria vai dar a você a interpretação daquilo que a palavra tem para fazer na sua vida hoje. Você pode ler muitas vezes, sempre, mas quando a palavra vem revelada para nós, quando ela traz uma unção para aquele momento, para aquela situação, ela nos transforma. Então eu tenho certeza que essa palavra vai trazer algo que vai transformar a sua vida. Uma coisa muito importante, e eu tenho clareza que o Senhor vai fazer: cura. Cura. Não tem como. Todas as vezes que nós estamos orando, todas as vezes que reunimos para orar, todas as vezes que nós intercedíamos, em tudo que líamos, em tudo que eu entrava, era uma palavra de cura. Agora, para sermos fortes e corajosas, nós não estamos prontos para isso, para ser como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer e tudo que o Senhor quer, mas nós queremos chegar lá. Esse é o nosso alvo, o nosso propósito. Então tem algo sempre na nossa vida que Ele quer tratar, que Ele quer tirar, que Ele quer limpar, que Ele quer refazer, que Ele quer transformar, que Ele quer mover. E eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra mexa com você, faz lá dentro de você um reboliço, para que esse vaso que você é, para ser forte e corajosa e cumprir o propósito do Senhor, ele seja moldado pelas mãos do Senhor através da palavra. Então deixa Ele moldar, deixa Ele fazer, não desligue, não pensa em outras coisas, não deixe outras vozes roubar a verdade nesse momento. Amém? Se você tem aí a Bíblia ou o celular, eu gostaria que você abrisse aqui em 1 Samuel. Já vou começar a ler, que eu quero ganhar tempo, né? Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, nós já sabemos, já conhecemos Eucana, um homem, um levita do Senhor, um homem amado, abençoado, né? E esse homem chamado Eucana, vamos lá no versículo 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha.
Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve como embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou atribulada. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Estamos terminando. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Quero pular aqui para o versículo finalzinho do 24. Era o menino ainda muito criança, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que lhe fazia, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ok, essa história, não tem como a gente entender que Deus estava nessa história, né? Então nós temos aqui no versículo 2, que diz assim: ele tinha 2 mulheres, Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Vamos começar por aqui. Quando a gente lê essa palavrinha, não os tinha, esse foco, não os tinha, já deu para a gente captar uma mensagem de Deus aí.
Ana, que não tinha filhos, tinha um problema, ela era estéril. E essa esterilidade, segundo a palavra, era uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus. Mas Ana não os tinha. Penina tinha filhos. Ana não os tinha. Nós temos aí duas pessoas com situações parecidas, porque era esposa de um só marido. Penina era outra, porque quando a mulher era estéril, ela tinha direito então de entregar o seu marido a uma outra mulher naquela época, pela lei, para que o marido tivesse herdeiros, para que ele tivesse filhos e os filhos trabalhassem, tivesse uma herança. Então ela estava nesta condição. Estou só entrando um pouquinho na história para a gente entrar no foco daquilo que o Espírito de Deus vai nos curar. Mas Penina, na verdade, ela era uma mulher o quê? Corajosa ou não? Eu creio que sim. Eu até coloquei aqui, olha, quem era Penina? Uma mulher forte, corajosa, mãezona, decidida, intrépida, creio que forte e corajosa mesmo. Mas o que a gente pode olhar para Penina e entender o que a gente nunca pode ter? Ela tinha muitas coisas boas, ela tinha muitos valores, e ela tinha um homem que também a valorizava. Então estava respondendo aquelas necessidades, mas ela não era sábia. Penina não tinha sabedoria. Então, o que a sabedoria faz? A sabedoria vai nos ensinar a se comportar, nos ensinar a cumprir aquilo que é verdade. E Penina, na verdade, por falta de sabedoria, ela perdeu o valor de ter uma família abençoada, vamos pensar assim, perdeu a oportunidade de ser uma mulher abençoadora, perdeu a oportunidade de ter uma casa abençoada, perdeu a oportunidade de ter um relacionamento. Então a falta de sabedoria, ela vem quebrando a possibilidade das mulheres serem fortes em Deus. Porque tem muitas mulheres fortes, corajosas, inteligentes, capazes, mas perde a oportunidade de fazer exatamente aquilo que Deus colocou para elas fazerem, por não encontrar a palavra e a unção da sabedoria. E a sabedoria a gente encontra onde? A gente encontra na palavra, a gente encontra na verdade, a gente encontra em Deus, a gente encontra na graça da presença de Deus. E é o que nós entendemos que Penina não tinha. Então o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher foi o quê? Insensata. E essa insensatez de Penina fazia com que de ano em ano ela se tornasse uma pessoa incoerente, uma pessoa que irritava Ana, uma pessoa que incomodava. A palavra diz que todos os anos, deixa eu passar aqui que o ventinho está levando, todos os anos ela aborrecia Ana, ela implicava com Ana, ela entristecia Ana, ela chateava Ana, ela tinha algo no coração que semeava tristeza, amargura, divisão, confusão. Mas você sabe o que eu quero trazer para você sobre a Penina? Essa Penina, esposa de Elcana, já passou. Essa mulher que tinha esse senso de aflição, de incomodação, já passou, de provocação, já passou. Mas existe um espírito, que eu vou colocar o nome Penina, só para vocês fazerem uma leitura mais rápida, que na verdade não é esse nome de pessoa, mas é um espírito que pode ser um sistema, que pode ser uma circunstância que você vive na casa, que pode ser uma circunstância que você vive no trabalho, pode ser uma circunstância que você vive com os amigos, que você vive em volta de onde você vive. Presta atenção nesse espírito. Esse espírito é um espírito de intimidação, humilhação, rejeição, provocação, ciúmes, inveja, mentira e orgulho. E esses espíritos todos, que eram uma ação maligna, que era uma ação, vamos pensar, das trevas que estava em volta daquela mulher, gera o quê? Pensa bem o que gera todas essas maldades aí. Gera tristeza,
amargura, depressão, fraqueza, desânimos, doenças emocionais, físicas e espirituais. Será que nós não estamos sujeitos a esse tipo de envolvimento? Será que nós não estamos sujeitos a essas vozes da intimidação para não sermos fortes? Será que nós não estamos sujeitos a essas vozes da mentira, do engano, da tristeza, para que nós não tenhamos a força da verdade que nos conduz a um propósito de Deus, a cumprir aquilo que nós somos? Por todos os lugares que nós andamos, em todo o tempo que nós vivemos, na nossa caminhada, na história da nossa vida, essa voz de Penina é real. O que eu quero levar você a pensar hoje, aonde Penina está agindo em volta de você? Penina, que eu estou dando o nome, vamos pensar, desse grupo de ações das trevas, que quer nos tirar a força e a coragem. Tem alguém que sempre vai trabalhar para tirar a nossa força e a nossa coragem. Existem espíritos das trevas, que não é uma guerra somente natural. Ana não enfrentava somente uma guerra natural. Ana não enfrentava somente uma mulher que parecia ser boa demais na cama, que tinha muitos filhos, e que todo ano passava perto dela e dizia: ó, mais um, tchau. E Ana olhava e pensava, né? Mais um para lá, nenhum para cá, mais um para lá e nenhum para cá, mais um para lá e nenhum para cá. Alguns historiadores dizem que Ana orou 24 anos. Não tem na Bíblia, eu acompanhei algumas histórias. Agora pensa Ana de ano em ano, ou todos os anos ela pensando: eu não posso ter filhos, o Senhor cerrou a minha madre. Mas a Penina, o problema não era Penina ter muitos filhos, o problema não era só Penina passar e mostrar os filhos, o problema é o espírito da intimidação. A causa maior, os dardos inflamados piores na nossa mente, para secar o nosso coração, são as palavras, são as ações. Esse espírito é uma ação das trevas para tirar a força das famílias, para tirar a força nos casamentos, para tirar a força da unidade, porque a primeira coisa que quebrou entre Penina e Ana foi relacionamento. Como que se relaciona com alguém que olha para você e fala assim: você é a outra? Porque o que a Penina queria? Ser a esposa, porque ela cumpria os requisitos, as posições favoráveis a todo o chamado de ser mulher. Mas a Ana não. Embora Eucana amava a Ana, valorizava a Ana, dava porção dobrada para Ana, mas não era a porção dobrada que satisfazia a Ana, não era o amor de Eucana maior do que da Penina que satisfazia a Ana, não era, vamos pensar assim, o culto em Siló que satisfazia a Ana. A Ana estava aborrecida, amargurada, triste, com certeza depressiva, porque existia Penina? Não, a Penina, dentro da lei, ela tinha direito de existir, mas existia o espírito do fracasso, da timidez, da incapacidade. Esse espírito, ele é um enganador, ele trabalha para dizer para mim, para você. Imagina quantas Peninas a Marília não enfrentou para vir, vocês não sabem quantas Peninas eu enfrentei para vir, ou todas vocês enfrentaram, porque a voz da Penina é dizer: você não pode. A voz da Penina é: tadinha, você não dá conta não. A voz da Penina é: eu acho que não vai dar certo. A voz da Penina: você é a outra. Sempre essa voz de Satanás quer dizer para nós que nós não somos filhos, que nós não temos direito, que nós não temos a graça, que nós não fomos perdoados. O Senhor já nos perdoou, nós temos unção, nós somos filhos, nós reconhecemos que Jesus trocou de lugar conosco, nós fomos perdoados. Se nós nos arrependermos, o Senhor vem e nos pega no colo. Mas o espírito da Penina diz: você vai fazer de novo? Você não mudou nada. Vozes. Eu trouxe um pouquinho de alguns pontos tão simples que a palavra diz sobre ela e as ações que ela teve com a Ana,
mas a gente consegue ampliar pelo poder da malignidade que ela fez transformar a Ana. A Ana foi transformada para uma mulher fracassada, estéril, doente, coitada, ao ponto do marido falar: eu não sou melhor do que os 10 filhos, por que chora tanto, por que você não come? Ou então, chega de tanta lamúria. Lamúria, eu aprendi lá para o Nordeste, nem sei se tem isso aqui, né, gente? Até gostei da palavra, sabe? É um negócio assim meio que faz efeito, sabe? Então era esse efeito que fazia na vida da Ana chorar. Amadas, quantas vezes, por dia, por ano, por mês, por semana, você é tomada por essas vozes, que não te deixa ser o que Deus quer que você seja? Você já levanta com vontade de orar, levanta com vontade de ler a Bíblia, levanta sendo a mulher de Deus, bonita, saudável, e logo começa: ai, nossa, olha a minha unha, né? Parece que alguma coisa começa a se jogar na gente, aqueles dardos, e a gente começa a entrar naquele casulo, ser transformada. Levanta como uma mulher para ser como Ana, e de repente a gente está transformada. A forma de Penina, que a Penina quer. Nós nascemos, nós levantamos, nós fomos criadas, nós somos gerados para ser o que Deus chamou, para ser como Ele. Se você tem um cabelo um pouco mais enrolado ou menos enrolado, o olho de uma cor ou de outra, a pele, a altura, não importa. Você é o vaso que um dia no ventre da sua mãe Ele pôs a mão e teceu e te chamou pelo nome, e você parece com Ele. Ah, mas eu não vejo assim. Quantos pensamentos agora acabou de falar assim? Eu já escutei isso muitas vezes, mas eu não penso assim. Sabe por que a gente não pensa assim? Porque a gente passa a não pensar como a palavra fala e diz que nós somos. Porque a força da Penina, da voz da Penina, fica mais forte do que a voz de Deus. Aonde nós estamos? O que nós temos que fazer? Que tempo que nós estamos vivendo? Que era que nós estamos vivendo? Que sociedade que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo? Que governo? Tudo que nós estamos vivendo, tudo que está assim, contando que quer que aconteça com família e com tudo, e nós estamos, parece que sendo o quê? Tomado e dominado para sermos formados numa forma que não foi a que Deus fez, sabe? Veja bem, Penina é esperta, manipuladora, está sempre criticando e demonstrando que sabe mais que os outros. São pessoas com capacidade de gerar, de produzir, mas tem uma índole má. Tem pessoas que são usadas, que são conduzidas, que parece que é para dar tudo certo, mas logo te tira do prumo. Nós não temos que olhar as pessoas que são nossos inimigos. O inimigo da Penina não era, o inimigo da Ana não era a Penina e ninguém que estava levando ela uma dor. O inimigo da Ana se chamava Satanás, espírito das trevas, que estava lutando para Ana morrer, chegar ao fim da linha e não cumprir o chamado. Eu creio que o diabo luta com todas as forças para que a gente não cumpra esse chamado ao qual nós fomos chamados. E esse tipo de espírito, como foi o da Penina, nunca vai parar de lutar. Nós é que temos que fazer algo, nós é que temos que decidir, amém? Agora veja bem, Penina é especialista de mostrar os nossos defeitos. E um dos defeitos que Penina mostrava para Ana era: você é estéril, você é estéril, você é estéril. Será que não tem alguma voz que sempre diz para você: você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo? A esterilidade, naquele tempo, diante da lei, era considerado maldição. Então o que Penina dizia? Você é amaldiçoada.
E quando essa palavra, cada vez, cada ano que passava, ela era de alguma forma dito para Ana, Ana então vestia a capa de Penina. E eu vou dizer para você, e eu digo para mim também, cada vez que a gente aceita a capa de Penina, a gente aceita um espírito de morte no nosso chamado, a gente aceita um espírito de morte no nosso ministério, a gente aceita um espírito de morte na nossa casa, porque quem veste a capa de Penina, passa a capa de Penina para os outros. Mãe aborrecida passa aborrecimento, mãe triste, complexada, passa complexo, passa tristeza. A gente transmite o que a gente tem como cobertura, a gente transmite o que a gente é, e a gente reage de forma que a gente está aceitando ser formado. Mas Deus não quer, Deus não nos criou com essa forma da Penina. Deus nos criou para ser formada por um chamado, para um ministério. Contei muita coisa triste, ruim e verdade, né? Muita coisa que é verdade para nós, mas não é boa para ouvir, não é boa de sentir. Eu sei que traz até um certo incômodo quando a gente começa a mexer em feridas, começa a mexer no sentimento, começa a mexer nos problemas. Mas eu creio que até agora o Espírito Santo possa ter te mostrado. Eu quero que Ele tenha te mostrado os problemas, aonde Penina tem sido vida em você, aonde esse espírito de Penina tem te matado, tem te destruído, tem te acuado, tem te intimidado, tem te trazido medo, tem te tirado as suas forças. Eu até entendo que o espírito de Penina é um líder daquele morcego Nosferato, porque ele suga as energias, porque cada vez que você ouve e tenta sair, mas não consegue sair dessas vozes que te acuam, as suas forças físicas, emocionais e muito mais espirituais são sugadas. E será que Deus quer isso para a igreja? Nós ouvimos da Marina ontem, ouvimos hoje, eu achei tremendo, quando entra essa unção, de nós entendermos que nós estamos num tempo de levantar e atrair para a terra o que está no céu, e sermos uma geração para vencer o mal, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu e você somos igreja, nós temos essa palavra, nós temos essa unção, é o que nós somos, é o que nós temos, mas nós não podemos morrer no caminho. Sabe quem que morreu no caminho? Raquel. Olha bem, Raquel, uma mulher bonita, lá fala que ela era formosa. Raquel, uma mulher escolhida por Jacó. Raquel tinha tudo para ser a Ana também para Jacó. Lia não era lá tão, o que a palavra diz que tinha os seus defeitinhos, mas tem uma coisa, Lia era uma mulher de altar. Lia é abençoada e abençoadora. Raquel, por causa das palavras de Penina no coração dela, vai lá em Gênesis e começa a ler a história de Gênesis ali, 29 e 30, tem a história das duas mulheres. Aí você vê Lia, abençoada e abençoadora, só com palavras boas, palavras boas, palavras boas, gerou nações, gerou homens e mulheres abençoados, e gerou nações de adoradores de Judá para frente. E aonde parou Raquel? Morreu no caminho, foi amaldiçoada e morreu no caminho. Muitas vezes a gente pensa que a corajosa, a forte, a poderosa é aquela que aparece para tudo, que consegue ver tudo e fazer tudo, mas dessa forma, se não houver a graça e a beleza de Deus por dentro, pode ficar no caminho. Eu quero que você, sem dúvida nenhuma, comece a crer que você não vai parar no caminho, que você não vai retroceder, que você não vai ser acuada até a morte, que você vai fazer exatamente o que Ana fez. Vamos lá para o lado bom agora, né? Para o lado da unção, da graça, do lado da misericórdia e do amor do Senhor. No versículo 10 do capítulo 1 diz assim, vou ler o 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, a palavra que é, levantou-se Ana. Quando eu li essa palavra, eu falei, uau, eu estou nessa, é essa aqui, é esse rio que nós vamos entrar, é nesse banquete que nós vamos entrar. Amadas, Ana, apesar de toda a caminhada triste, de aborrecimento e de doença e de fracasso, chegou nesse momento, Ana levantou-se,
Quem levanta, porque está disposta a andar. Quem levanta, está disposta a vencer o inimigo. Quem levanta, está disposta a dizer não à Penina. Quem levanta, está disposta a viver. Amém? Recebe essa palavra para a sua vida. Levanta. Eu até escrevi aqui, Ana se levantou, mas ela se levantou para um propósito. Ela levantou para ir para o altar. Uau! Amadas, quem vai para o altar vai para o fogo. Quem vai para o altar não tem medo de morrer. Quem vai para o altar vai para o caminho de renúncia. Quem vai para o altar é porque não tem medo de nada, abre mão e fala: é lá, se eu morrer lá, lá eu fico. Se eu morrer, se é tudo acabar ali, eu estou onde eu gostaria de estar. Altar. Altar fala de presença viva de Deus. Altar fala de lugar de autoridade. Altar fala de lugar de unção. Altar fala de lugar daquele que ressuscitou e é Senhor. E aqui diz isso. Ana levantou e foi para o altar e foi para o lugar certo. A luta de Ana não era natural. Ela entendeu que não era com o marido, não era com a Penina, não era nem com o sacerdote e também não era com Deus, porque Deus a tinha deixado estéril. Ana não foi no altar para levar o peso da Penina, nem o fardo pesado e sujo, e ficar chorando para Deus e dizendo: está vendo, o Senhor me deixou estéril, sabe o que aconteceu, e contar. Ana foi lá para o altar, para ser o que ela precisava ser. Ana foi para o altar para chorar, para tirar o peso. Eu creio que Ana foi ali para cumprir Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Ana estava ali para isso. Amada, se eu e você não encontrarmos o caminho do altar, se nós não levantarmos de onde nós estamos, seja a circunstância que for, no tempo que for, em situações que for que você estiver vivendo, você não encontrar o lugar de altar, para encontrar com Deus vivo. Ana falou aqui, ó, o Senhor dos exércitos. Ela não estava ali só porque ela queria ser uma simples mulher muito triste. Ela estava ali porque ela levantou para vencer potestades, para vencer o mal, para vencer a tristeza, para vencer a amargura. Ela perdoou Penina, ela perdoou o marido, ela perdoou tudo que ela tinha que perdoar, porque ali ela não culpou ninguém. Ela não julgou ninguém, sabe? Porque quando nós estamos nas lamúrias de Penina, é muito fácil a gente julgar quem nos maltratou. Sabe por que eu estou assim? Mas você não sabe o que aconteceu comigo. E a gente conta o que o outro fez. A gente deixa de contar para Deus quem nós somos. Quanto nós estamos deixando ser envolvido com o mal e não estamos na presença do Senhor. Amados, quem vai para a presença do Senhor nunca vai perder. Quem vai para o altar nunca vai sair de mãos vazias. Quem passa tempo no altar não vai levantar do mesmo jeito. Quem vai para o altar vai para ser transformado. Pus mais algumas coisas aqui. O alvo do sistema maligno é nunca deixar a gente encontrar o altar, porque o fracassado não quer se levantar. Mas quando nós levantamos, quando nós ficamos de pé, nós vencemos o fracasso. Só de ficar de pé, os inimigos já não vão conseguir se levantar mais. E olha que Satanás reconhece quem levanta para ir para o altar. Ele sabe quem levanta para vencer. Ele sabe quem reconhece que o altar é o lugar de transformação. Porque é só lá que nós vamos conseguir vencer nossos inimigos. Nós não vamos conseguir vencer os inimigos só contando os nossos problemas. Não vamos conseguir vencer os inimigos só achando que todo mundo errou conosco. Não vamos vencer os inimigos entendendo o quanto nós precisamos de ajuda. Nós vamos vencer o inimigo em nome de Jesus. Vamos vencer quando nós formos lá resistir o fogo do altar. Amém? Ali no altar, perto do sacerdote, Ana chorou abundantemente, mas não de vergonha, dizendo: basta. Sabe o que é decisão? De repente você vai precisar de sair daqui hoje, ou aqui na frente, ou no seu lugar, ou na sua casa, olhar para Penina e falar: basta, basta,
basta esterilidade, basta ministério fracassado, basta falta de oração, basta falta de ler a palavra, basta da tristeza, basta da angústia, da depressão, basta. Você precisa entender que muitas vezes a força dessa maldade está mais forte dentro de nós do que no outro que faz a gente se sentir fracassado. Às vezes o nosso inimigo mais forte está dentro de nós. Pensa sobre isso e vai pensando sobre isso, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Uau! Pensa que versículo. Ele fala diretamente para nós. Se nós nos mostramos fracos no dia da angústia, a nossa força já foi embora. Pensa. O que ele está falando? Qual é o contrário disso? Senhor, estou como Ana, angustiada, fraca, aborrecida, deixei ser levado por esse rio de lixo, mas eu me levanto. Mostra forte, porque quando você se mostra forte, aí os inimigos têm que recuar. Uma das situações da minha vida que eu tive que viver isso, foi alguns anos atrás, não vou contar tantos detalhes, né? Nós fizemos, mas foi poucas pessoas, 40 dias de jejum, por vários alvos e pela cidade de Uberlândia. E aí o que aconteceu? Chegou nos 40 dias, eu fiz um casamento. Você imagina, né? Você faz assim, parece de vez em quando, vem aquele onda assim, você ficar de pé, né? Quando eu fiz esse casamento e fomos para o jantar, quando eu cheguei no jantar, eu escutei assim: não. Eu falei para o Adolfo assim: será que o não é para eu não comer? Não? Quando eu olhei toda a mesa pronta assim, eu falei: eu acho que é. Ele falou: como assim? Eu falei: não, eu não vou comer. Fui embora. Mais 10 dias de jejum, deu 50. Nesse período de 40, 50 dias de jejum, eu tive muitos sonhos. E alguns sonhos que dava referência aos principados territoriais de Uberlândia. Parecia aquelas tripas azuis, assim, que esse trem nojento passava e me mostrava a loja, isso, aquilo. E aí eu e acordava e a gente orava. Mostrava outro. Então foram vários. Aí o que nós fizemos? Fomos até o prefeito, contamos esse sonho, oramos com o prefeito, oramos pela cidade e passou. Quando quebrei o jejum naquela semana, a primeira célula que nós tivemos na quarta-feira, na casa de uma das nossas discípulas, a casa dela é bem no fundo do terreno, nós encostamos o carro nesse espaço, já tinha entrado 4 carros, eu fiquei terminando uma ligação, e o Adolfo saiu. Quando eu fechei a porta, peguei a minha bolsa, fez o chão abriu, e eu entrei naquele buraco até aqui. Só que eu entrei e fiquei assustada daquele buraco. E aí o pessoal: cadê Efigênia? E foram lá e me tiraram do buraco. Vou pular um pouquinho da história, depois não vou contar o que aconteceu ali por causa do tempo mesmo. Mas eu fui lá no hospital e vi tudo, só tinha uma questão de um nervo ciático. Você bateu lá no cano que estava mais alto e essa dor na perna e tal. Aí foi remédios, injeções e tudo, um tratamento para esse nervo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Quando passou já 1 mês, 1 mês e pouco, não passava dor no nervo. Fui até o hospital e um amigo do Adolfo viu eu entrar e falou: ei, Efigênia, cirurgia, pode vir aqui que eu te dou uma indicação para cirurgia. Falei: você é daqueles que você entra, você já fala que vai cortar, porque assim fica mais assustado, porque depois não é nada, né? Mas não era verdade, eu realmente iria para a cirurgia. Eu tinha dado um problema muito sério aqui na coluna, tinha dado uma contusão e tinha soltado a hérnia dos nervos. Fui no especialista, vários fisioterapia para que regredisse, nada. E ele falou: quando você arrastar as 2 pernas, eu te opero. 6 fisioterapia, eu travei inteirinha, não andei mais. Aí não andei, fui carregada para o carro, pus as pernas dentro do carro, mais alguns dias, tratando com fisioterapeuta até a cirurgia sair. Não tinha mais, não andei mais.
Então daqui para baixo não tinha mais movimentos. Mas numa madrugada o Adolfo me deixou na cama e foi para a universidade. E aquele negócio vinha na minha cabeça, e se eu não andar mais? E aquele monte de coisa. Não era só Penina não, tinha a avó da Penina, a mãe da Penina, o tio da Penina, a família da Penina, o mundo das Peninas rodeava, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu não andar, meu Deus, se esse médico errar. Mas de repente eu catei a Bíblia, fui para a sala, encostei, fui arrastando as pernas, encostei numa coluna. É a segunda vez que eu fiz isso, depois eu conto porque é a primeira. Eu abri a Bíblia e falei, Satanás, lê agora. Eu sei com quem eu estou falando. Quando eu dei essa palavra, foi aquele negócio escuro assim. Eu falei, todos os demônios que trabalharam para eu ir para essa cirurgia, que abriram aquele buraco para eu cair, eu fui chamando eles, lembrei do sonho, você que passou, você, fui, numerei aquele exército das trevas, e falei, agora eu chamo os anjos de fogo, da cavalaria do Senhor, começa a vir, eu sentia que eles começaram a chegar. Quando eles começaram a chegar, eu comecei a entrar num fogo, eu tive que secar o chão e tal. O que aconteceu? Noutra manhã, aconteceu isso na sala, noutra manhã eu senti eles bater na minha perna, se bater, eu falei, estou sentindo a perna, eu só chamei, pode entrar. Quando eu falava pode entrar, eu sentia eles entrando. O Adolfo tinha que trocar o lençol, porque o lençol molhava, fogo. Eu ia para a sala orar, arrastava um pouquinho a perna, ia para a sala orar, e eu determinava, eu estou aqui para ser visitada pelos céus do Senhor. Eu repreendo as trevas. Eu podia deitar no chão, porque eu sabia que eles iam me mexer inteirinha. Foram várias vezes. Aí eu marquei uma consulta, voltei. Estou pulando um pouco, porque foi muitas vezes. O médico olhou e falou assim, empurraram a sua hérnia. Empurraram a hérnia. Amém? Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. A partir daquele dia, o Senhor me mostra quem vai ser curado de osso, de nervo, do braço, da cabeça. Em qualquer reunião, em qualquer ministração, se o Senhor falar aquele braço, aquela perna, aquele nervo, aquele pé, aquela coluna, as pessoas são curadas, porque os anjos chegam onde Ele me mostra que vai ser curado. Será que Deus permitiu? Será que eu entrei em alguma situação? O que eu entendo? Quando nós nos levantamos para fazer algo grande para o Senhor, ou pequeno aos nossos olhos, e que nós convidamos o Senhor para ser o Senhor daquilo que nós vamos fazer, muitas vezes Ele coloca a mão no vaso, porque Ele precisa tratar, moldar, curar. Eu sei que eu fui quebrada de todo jeito, porque você não sabe o que é sentir que você talvez não ande mais, mas você tem uma percepção das coisas do Espírito diferente. Você começa a enxergar o que é capaz, você passa a enxergar o que o diabo é capaz, e você passa a ter uma fé diferente, sabe? E quantas vezes eu nem sei que eu já fui desenganada, entendeu? Quantas vezes? Então eu creio sim que o Senhor vai nos moldando e vai nos gerando a forma dEle para um chamado, para aquilo que Ele quer. Mas quando nós nos encolhemos pela voz da Penina, nós nos encolhemos para a morte de um chamado. Não é só pela vida não, porque você vai ser feliz, e se você foi salvo, porque você se arrependeu, confessou Jesus, mais ou menos, mais bonita, mais cabelo mais loiro, pintado ou não, a unha verde ou vermelha, você vai chegar lá. Eu não quero chegar lá só, eu não quero que você chegue lá somente, ou fique no caminho como Raquel. É para você chegar lá, ter cumprido tudo que o Senhor te chamou. Deixa Deus pôr a mão no vaso, deixa Deus pôr a mão no seu coração, vai para o altar.
Eu decidi, desde quando eu converti, o meu tempo, a minha hora de oração, a Bíblia e o meu choro, eu não vou abrir mão. Se você abrir mão do que é precioso, que é o lugar da presença do Senhor, a voz da Penina fica mais forte do que a voz do Senhor, você já sabe que rumo você vai tomar. A voz que fale mais forte na sua vida precisa ser a voz do Senhor, precisa ser a palavra. Amém? Agora veja bem, Ana levantou, Ana foi para o altar, e Ana pediu um menino, nazireu, um menino abençoado. Mas Ana ainda não estava entendendo que ela estava para gerar o Salvador da nação. Ela não tinha entendido ainda que ela ia gerar um Samuel, a voz de Deus, o nome de Deus, para salvar uma nação que naquele tempo estava, vamos pensar, decaída, fracassada, um exército fracassado, espiritualmente fraco, uma nação que não tinha saída se não levantasse um profeta. Ana não gerou só um filho abençoado, Ana não gerou só um nazireu de Deus, Ana não teve só um menino, Ana teve um homem que salvou a nação de Israel. Ela teve um juiz, um profeta e um sacerdote. O que você quer gerar? O que nós queremos gerar? O que eu e você precisamos gerar? Será que a Ana da Bíblia era diferente de nós? Será que a Ana da Bíblia, o Senhor amava mais a Ana do que eu, do que você? Será que Deus amava mais Israel do que o Brasil? Será que Deus faz acepção de pessoas? Deus olha diferente? Deus não olha diferente. Deus não olha para você ou para mim, ou seja, para quem estiver fazendo algo maior ou menor, diferente. Deus nos formou para um propósito, para um fim. E se nós não tivermos força e coragem para ficar de pé, nós não vamos atingir o objetivo ao qual Deus nos chamou. Agora, o que é importante para você e para mim agora? Identificar onde está a esterilidade. Porque às vezes a gente não identifica. Às vezes já passamos tantas aflições e angústias que a gente não identifica qual é a sua esterilidade. Aonde está a tua dor? Qual é o seu problema? Qual é o defeito que Penina pôs em você? Ou a brecha que ela conseguiu pegar para ir colocando o veneninho da amargura? Porque a amargura é um veneno. A amargura ela é gerada por uma mentira, por uma traição, por uma tristeza, por uma ordem maligna que envenena o coração de quem fica amargurado e envenena o coração daqueles que estão em volta da pessoa amargurada. Espírito da amargura é pecado, é falta de perdão, falta de paz. Ana estava assim. Com certeza, quando ela foi para o altar, uma das atitudes de Ana que demonstra claramente para nós aqui é perdão, é renúncia, é alegria na presença de Deus, é saber quem ela era. Eu sei, eu sou Ana, e eu sei quem é o meu Deus dos exércitos. Ela chamou Senhor dos exércitos, diante da autoridade. Então Ana reconheceu quem ela era, e ela reconheceu quem era o Senhor dos exércitos. Amada, primeiro passo para você dar conta de levantar, reconheça quem você é em Deus, reconheça quem é o Deus que você serve. Aí você tem condição de reconhecer aonde Penina está te envenenando, aonde ela está te envenenando, aonde ela está sugando a sua vida, que caminho que ela quer te conduzir para te matar. Eu e você, aos olhos de Satanás e de toda a ação das trevas, é a nossa destruição. Para a igreja, ele tem um alvo: deixar a igreja fraca de oração, deixar uma igreja que só vão pensar, só cheias de peninas, né? Só resolve o problema. Que o Senhor nos livre, a mim
Janete, líderes e pastores, de termos uma igreja só para a gente resolver problemas. Só houve problemas, você só traz problemas, você só tem problemas, você só leva problemas para os líderes, você só leva problemas para casa, você é um problema. Que o Senhor Jesus nos livre de ser vasos, cheio de lixo, cheio de dores, cheio de mimos, cheio de feridas, cheio de casquinha. Livra-nos, Senhor, disso. Eu e você precisamos entender aonde estão as feridas, sim, porque somos feridos. Na caminhada nós somos feridos, estamos sujeitos a dores, mas se nós não levantarmos numa decisão de matar Penina, cata a sua espada, que é a verdade, e corta o pescoço da Penina, corta mesmo, fala: você não entra na minha casa mais, espírito de murmuração, de mentira. Eu não vou mentir mais para minha pastora, para minha líder, chega, não vou mentir mais para o meu marido, não vou mentir mais, não quero ser a mentirosa, não quero ser a fofoqueira, não quero só achar os problemas, eu quero achar a graça. Por onde eu for eu quero achar a beleza, quem eu abraçar eu quero achar a alegria do Senhor, por onde eu for eu quero transmitir alegria, eu quero ser o que o Senhor é para mim, o que Ele escreveu que eu devo ser, eu quero ser o que Ele diz que eu sou, eu quero ser, e eu quero matar a voz da Penina. Amada, se nós não decidirmos, pode ser que nós não consigamos vencer Satanás e os seus demônios, porque eles não vão parar. Eles não vão parar. E quando Deus está na história, e quando Deus trata conosco, né? Deus precisa tratar conosco. Alguns bons 10 anos, talvez não, por aí, entrou um irmão na nossa casa, um intercessor, me chamou na sala e falou para mim assim: vem cá, eu estava orando essa madrugada e o Senhor pediu para eu passar na sua casa e te dar um recado. Eu falei: tá bom, que legal, vem aqui para a cozinha. Na cozinha é o melhor lugar de você dar recado. Arrumei a mesa, comecei a arrumar o lanche. Não, quero falar com você. Eu falei: não, quero falar com você. E ele falou assim: eu estava orando de madrugada e Deus falou comigo, 3 espíritos foram liberados para entrar e passar pela sua casa. 3 espíritos. Eu falei: você está brincando? Eu quase falei para ele: mas eu tenho orado, aquele rosário assim, para dizer assim: não, volta aí. Né? Mas ele falou: eu estou te falando sério, eu vi, para atacar seu ministério, para atacar seu casamento, para atacar sua família. Falou os 3. E eu falei: uau. Oramos ali, oramos. Passou um mês, começou a vir a onda, não era de penina, falei que era acho que era um trem-bala de peninas, cheio de peninas, sabe, tentando de tudo, né? Nesta época eu decidi, e um dos pastores que entrou na história, que foi uma situação difícil de tentar entender e resolver, fez uma viagem, ia demorar muito tempo para voltar. Eu decidi diante do Senhor, falei: eu vou acordar todos os dias, vou ajoelhar, vou descer da cama, vou ajoelhar e vou declarar que o meu rei é o Rei da glória, é o Senhor do Senhor, é o Senhor dos exércitos, e é o meu Senhor. E eu decidi que o meu Senhor é Jesus Cristo, aquele que trocou de lugar comigo, ressuscitou e é o meu Senhor. E essa liderança não voltava para a gente acertar. 2 anos eu fiz isso. Aí eu decidi começar a fazer jejum. Falei: vou começar a fazer jejum. Comecei a fazer jejum para que esse espírito fosse impedido de entrar. Vem uma missionária dos Estados Unidos, Jane Lauder, e me encontra na garagem da nossa casa e falou para mim assim: Deus está gerando dentro de você líderes e autoridades. Eu quase falei assim: não, acho que eu não vou dar conta. Mas eu fiquei quietinha assim. Você que traduziu? Da Jane Lauder? Acho que foi, não. Eu sei que eu caí ali, e ali eu comecei a sentir dores de parto. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quase 1 ano, chorando com dores de parto.
não sabendo ainda o que Deus tinha para fazer. Fizemos um encontro e vem lá uma das minhas discípulas, toda feliz, trazendo uma mulher para fazer o encontro. Estava começando a fazer o encontro no Shalom, aquele movimento de 100 e tantas mulheres, e eu cobrindo o encontro. De repente, uma mulher fica endemoniada na sexta-feira e não volta. Não volta na sexta-noite, não volta na noite inteira, não volta no sábado. Ficava endemoniada, rosnava, deitava, fazia xixi na roupa, não comia. E a gente orando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Toda a família da pessoa espírita. E eu pensei, pronto, eu levar essa moça no hospital, vou ter um problema. Mas se eu não levar, ela pode desidratar. E a gente punha água na boca, chazinho na boca, sopinha. E ela ficava endemoniada. A gente carregava ela no colchão, levava para reunião e tal. Todas as palavras, não voltava. E punha na cama, ajudava a tomar banho. No terceiro dia, no domingo, eu falei, Senhor, vai ser a chance. Ou ela vai ser liberta, ou eu levo, chamo o esposo dela, levo ela para o hospital e faço tudo que eu tenho que fazer, porque a gente estava usando de misericórdia. Ela não foi liberta na palavra do batismo do Espírito Santo. Eu só falei assim, fecha tudo, fecha. Depois que todo mundo saiu, coloquei ela numa cadeira, ela assim, ficando endemoniada, eu olhei para ela e falei, Satanás, hoje você vai receber uma ordem aqui, e eu declaro que antes de você aparecer, eu declaro que os céus do Senhor sejam abertos. Fez assim, dividiu, eu vi as trevas de um lado, e eu via como se fosse um lago, algo do paraíso do outro lado. E eu comecei a orar para essa mulher, a visão dela abriu, e ela foi vencendo, demônios por demônios, principados por principados, força das trevas por força das trevas, na área da família dela. E ela ficou, depois de 3 horas, liberta. Eu e ela trancados naquela sala. Hoje ela é uma intercessora, ela já deve ser uma intercessora por uns 10 anos. A partir daquele dia, o Senhor me liberou um dom de cura da alma. Se eu começar a orar por alguém, e o Senhor me mostrar algo, a pessoa começa a ter exatamente a percepção e a visão de onde ela tem que sair e qual demônio ela tem que sair. Agora você pensa que o caminho que nós vamos trilhando para fazer algo que precisa fazer, que é urgente para fazer na igreja, que é urgente para fazer na vida das pessoas, e a gente pensa, que preço eu tenho que pagar? O que é que eu tenho que fazer? Pensa no seu lugar. Assim que tudo isso aconteceu, liberado esses dons, essa família chegou, e eu subi rendida ao Senhor, pronta para ajoelhar e falar onde eu errei, para tudo aquilo acontecer. Essa pessoa olhou para mim chorando e falou, eu preciso te pedir perdão, porque foi um engano. 2 anos de joelho, 2 anos de oração, resistindo, 3 espíritos, quantas doenças, né? Quanta coisa aconteceu na minha casa, quanta luta aconteceu na minha casa, quantos problemas nós enfrentamos. Amados, se nós queremos cumprir um propósito, da qual nós fomos chamados, como vaso na mão do oleiro, nós precisamos decidir ir para o altar. Lá Ele vai nos conduzir, mas Satanás não vai parar, os demônios não vão parar, mas você não vai sair fracassada, você não vai sair derrotada, você não vai sair triste, você não vai sair aborrecida. Eu tenho 65 anos, o ano passado, estou fazendo todo o check-up em outubro, que a gente faz sempre no mês que nós casamos. O ano passado, em outubro, que eu fiz todo o check-up, mas a gente faz tudo mesmo, e natação, hidroginástica, exames e tudo. O médico falou para mim assim, eu te daria, pelo mapeamento da sua fisiologia, da sua força, do que você vive, dos hormônios, 40 anos. 40 anos. A Luciana sabe a força da saúde. Vou contar o que o Lucas fez, né? O Lucas fez, né? Outro dia ele desenhou lá, e a Luciana mandou o desenho e a pergunta da escola, e a professora perguntou, fez a pergunta para ele, né? No livro.
escreve o nome de alguém que é noturna. Ele pôs, você conhece alguém que tem um trabalho noturno? Ele pôs vovó Efigênia. Falei, quem falou para ele que eu trabalho de noite? Aí ele desenhou, tinha que desenhar a figura da pessoa, né? Ele desenhou uma capa assim, umas asas, coisas espirituais. Mas, amadas, altar é um lugar de transformação, mas também é lugar de fogo, é lugar de purificação. Mas nós precisamos escolher. Se nós queremos tomar posse dessa força e dessa coragem, precisa ser da força e da coragem que o Espírito Santo tem para nós. Porque ser forte por nós mesmos, nós vamos ter alguns problemas, não é? Mas forte em Deus, você vai vencer o inferno. Não tem inferno que possa com você, não tem demônios que possa te resistir, não tem trevas que possa resistir, igreja, não tem espírito das trevas, de morte e destruição que possa te resistir. Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. Quem levanta com fé, intimida o inimigo, e os nossos inimigos reconhecem quem levanta com fé. Quando você ficar de pé, sabe, para dizer para o Senhor, eis-me aqui, não vou retroceder, eu quero ser o que o Senhor chamou para eu ser. Você pode ter certeza que batalhas virão, mas você vai vencer todas, 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 todas e todas. Agora, Ana não gerou só um juiz, um profeta e um sacerdote. Ana gerou nações. Quem que você quer gerar? O que você quer gerar? O que você está gerando? Às vezes a gente não gera nada, gera problema, por causa dos problemas que estão dentro de nós, gera tristeza por causa da ação da Penina em nós. Mas quando nós queremos gerar Samuéis, quando nós queremos gerar Obedes, quando nós queremos gerar, sabe, profetas, quando nós escolhemos o que nós queremos gerar com todo o direito em Deus, gera profetas na sua casa, começa pela sua casa, gera os seus filhos com homens e mulheres de Deus, gera para o seu marido um homem forte, corajoso, sábio, inteligente, capaz, começa a gerar dentro de você, porque primeiro, se você ler a palavra, primeiro Ana gerou Samuel no reino do Espírito, antes de gerar dentro dela. Está dizendo aqui, quando ela saiu, levantou, deixa eu só achar aqui, Eli a teve como embriagada, depois, ela diz o seguinte, está um pouquinho para frente, né? Ana já não saiu mais triste. Ana, quando saiu de frente de Eli, ela não estava mais triste, ela comeu, bebeu, foi para casa e não estava mais triste. Ela não estava mais triste, porque Samuel já tinha sido gerado no Espírito. As coisas precisam ser geradas no reino do Espírito primeiro, para depois elas nascerem. Amém? Quem que você quer gerar? Eu quero te convidar a ficar de pé.